Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente está aqui para mais um segredo do TCC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho em como estruturar o meu referencial teórico no meu projeto de TCC. Então, como a gente já sabe, o projeto de TCC é aquela matéria que vem antes do meu TCC. É ali que eu vou dar uma amostra para o meu orientador, ou para meus leitores, ou enfim, uma amostrinha do que eu estou pensando em fazer no meu TCC. Como a gente já falou, ele pode mudar, você pode mudar de tema? Pode. Então, você pode fazer o seu próprio projeto sobre uma coisa e o seu TCC sobre outra, sem problema nenhum. Assim como você pode mudar 527 vezes o teu pré-projeto, o teu pré-projeto TCC, tá? Isso não tem problema nenhum. Acontece que alguns itens são obrigatórios. Dependente do tema que você escolheu, se você resolver mudar 500 vezes, algumas coisas não vão mudar. Entre eles, tema, delimitação do tema, problemática, hipóteses, justificativas e objetivos específicos. Então, meu povo, esses itens eles não mudam. O que vai mudar é o tema e, enfim, como você vai adaptar. A gente vai conversar um pouco hoje sobre a justificativa. A justificativa, ela nada mais é do que justificar para o seu orientador do projeto de TCC o porquê que você está escrevendo sobre aquilo. Eu preciso ter uma base. Como assim? Eu posso usar fontes da minha cabeça? Não aconselho. Pode, mas sutilmente, tá? Então, assim, na tua justificativa é onde você vai trazer o porquê que aquele tema deve ser estudado. Assim, eu vou ter que usar uma sequência lógica para explicar o porquê eu acredito que aquilo é um bom tema a ser estudado, tá, gente? Muito difícil os orientadores eles vão dizer para você, troca porque tá ruim. A não ser que esteja muito ruim mesmo, tá? Mas caso contrário, eles não vão mudar. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. A insegurança maior vai vir de você, porque você fica naquela expectativa de não saber o que escrever e quando escolhe não sabe se é aquilo mesmo. Será que não é muito simples? Será que não é muito fraco? Será que não sei o quê? Gente, nenhuma pesquisa é fraca e nenhuma pesquisa é inválida, tá? Isso que vocês têm que ter. Toda pesquisa ela vai contribuir de alguma maneira para o mundo acadêmico ou para a tua vida acadêmica, que seria se formar. Mas enfim, a ideia então é na justificativa você trazer os motivos que te levaram a escolher aquele tema, enfim, a desenvolver aquela ideia. Não, gente, não pode colocar lá justificar, me formar. Não pode. Eu sei, é a vontade, eu sei que é o sentimento que habita no seu coração, mas eu não posso falar isso ali em nenhum momento nenhum na escrita, tá? Infelizmente. Eu sei que é a vontade de todos nós. Mas ali é onde eu vou trazer, além da justificação, eu tenho que trazer base literária. Ou seja, eu tenho que trazer autores que me deem base, que me deem suporte porque eu quero justificar. Para mostrar que aquela minha pesquisa é válida. Para dizer, olha, gente, não sou só eu que estou querendo. Fulano, ciclano também viram sobre esse tema de uma outra perspectiva. Então, eu estou trazendo uma outra visão sobre esse tema. Eles já comentaram sobre, como vocês podem ver. Então, diante de todas essas pessoas que falaram, eu acredito que o meu tema é relevante por isso, isso, isso e aquilo. Você vai justificar. Combinado? Essa é a intenção da justificativa. O que vocês têm que sempre pensar é que quando vocês forem escrever, vocês vão escrever para um leigo, para uma pessoa que não é da área de vocês. Então, quem lê vai ter que entender. Sempre fiquem com isso em mente. Por isso que quando vocês forem fazer o TCC ou o projeto TCC, quando vocês forem escrever, peçam para um amigo ler, peçam para tua mãe, peçam para algum parente ler e ver se entende. Se eles conseguirem ler e entender o que você quer explicar, você tá no caminho certo, tá? A ideia realmente é essa, gente. Quando a gente tá na graduação, quando você for fazer um artigo ou até uma monografia, a intenção é que você explique de uma maneira que qualquer pessoa, de qualquer área, ao ler, vai entender o teu trabalho. Então, nesse primeiro contexto, a gente sempre tenta evitar esse uso de termos técnicos sem antes ter um contexto, tá? É muito bonito a gente usar os termos técnicos para mostrar que a gente sabe? Mas você tem que dar um contexto para que eles sejam inseridos. Por isso que quando eu for falar na minha justificativa, além de eu trazer toda aquela minha base literária, trazer aqueles autores que também suportam a mesma ideia, ou enfim, que vão me ajudar a justificar, eu tenho que escrever de uma maneira que
o leitor entenda. Isso vale tanto para os outros pontos, tá, gente? Isso vale tanto para problemática, para hipóteses, para o teu referencial teórico e para justificativa. Isso a gente falando no projeto de TCC. Ao falar no TCC em si, então, se você for escrever um artigo ou uma monografia, vale a mesma premissa de que quem ler vai ter que entender o teu trabalho. Quem ler não vai ficar pensando, tipo, meu Deus, eu preciso de um dicionário para ver o que ele quer dizer com aquilo ali. Não, a ideia é de quem lê entender. Ah, tá, agora eu peguei a ideia, certo? Então, fiquem com isso em mente, gravem, tatuem, escrevam num post-it, colhem na parede. Quem lê tem que entender, tá? Então, quando eu tô fazendo o meu pré-projeto, eu tenho que sempre fazer essa sequência lógica. Então, eu fiz uma sequência lógica para explicar a minha problemática. Então, lembrando que na problemática é o meu problema, minha pergunta problema, sim, vai ter que ter uma pergunta. Pelo menos em 99% das vezes tem uma pergunta. Não sei se o orientador ou a faculdade não quer uma pergunta. Mas problemática tem pergunta, porque é um problema. O problema é uma pergunta, né? Partimos dessa. Mas você vai seguir essa sequência. Então, tipo, eu vou ter que mostrar o porquê que eu cheguei ali. Então, vou fazer toda essa linha. Mesma coisa nas hipóteses. Então, eu sei que eu tenho 3 hipóteses para responder a minha pergunta. Então, eu vou ter que fazer uma sequência lógica dessas hipóteses, né? Para que o leitor entenda. E eu tenho que embasar ela. Então, lembrando que nas hipóteses e na justificativa, eu posso trazer já autores, eu já posso trazer referencial para me ajudar. Na problemática também, tá? Na problemática, geralmente a gente usa mais dados. Então, quando eu trago dados de pesquisa, porcentagens e não sei o que, eu vou usar as referências, então, para mostrar, olha, eu tirei dali, que tem uma pesquisa recente que mostrou esses dados e tudo mais, certo? Então, vocês não podem esquecer dessa sequência lógica na hora de escrever. Quando vocês forem ler e vocês ficarem muito presos assim num determinado ponto, sempre peçam para alguém ler, a uma outra pessoa de fora, porque de novo a gente tem que ter aquela premissa de que quem lê tem que entender, certo? Então eu sempre que eu for escrever, eu tenho que escrever como se alguém, meu vizinho, fosse ler o meu trabalho e fosse entender, certo? Isso vale tanto para o pré-projeto quanto para o TCC em si, combinado? Então, quando a gente for fazer o referencial teórico, né, que é a parte onde realmente eu vou colocar o conteúdo, é isso que eu vou colocar. É essa sequência lógica que eu tenho que pensar quando eu for escrever. Então, por isso que quando eu faço o referencial, eu posso separar por tópicos. Porque um texto corrido ia ficar um livro, e não é isso que a gente quer. A intenção do referencial é você referenciar a teoria sobre o teu problema. Então, você vai sim começar nessa linha lógica. Então, lembrando, eu sempre tenho que ter uma lógica quando eu for escrever, não é só soltar os pontos lá. Assim como tem que ter lógica os meus tópicos. Os meus tópicos, eles têm que estar ligados. Ou os meus subtópicos têm que estar ligados ao meu tópico principal. Como assim, Renata? Eu vou escrever sobre água. Não sei, eu acho que eu ando muito com sede, né? Como vocês podem ver, todos os vídeos eu falo sobre água. Ou a criatividade não reina nesse corpo. Tá, não, vamos mudar. Cansei da água já tô satisfeita. Vamos falar sobre... outro tema também que enfim. A lei de execução penal. Lei de execução penal. Muito bem, então eu vou falar sobre a lei de execução penal. Tópico. Aí eu vou ter que ter os subtópicos. Natureza, direitos, deveres... o que é histórico, não sei o que. Tudo isso aqui eu vou ter que fazer uma sequência lógica de todos esses subtópicos sobre a lei da execução penal. Então, quando você for escrever, você sempre vai pensar nessa sequência lógica. Lembrem disso, sequência lógica é a ponte-chave para vocês começarem a escrever, a desenrolar a escrita do teu trabalho propriamente dito. Com isso, tem 2 coisas que vocês têm que guardar. Sequência lógica e quem lê tem que entender. Já falei, gravem, tatuem, coloquem em qualquer lugar essa frase e levem para o seu TCC e para o teu projeto. Quem lê tem que entender, certo? Gente,
não é difícil. A gente só tem que se concentrar um pouquinho e pensar. Então, quando você for fazer essa sequência lógica, sempre peça ajuda para o seu orientador para ver se faz sentido aquilo que você pensou. De novo, recapitulando, orientador estar para orientar. Utilize bem essa ferramenta que você tem à sua disposição, tá ok? Gente, obrigado por quem ficou até aqui. Muitíssimo obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima.